a gente tem que lembrar também, Rose, as relações com outras grandes figuras políticas aqui do estado do Amazonas, né? Quando a gente fez a entrevista com o governador Wilson Lima, aqui nos estúdios da Band News Difusora, você perguntou ao governador sobre a situação da relação dele com o senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da pandemia, está bastante em evidência. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da relação, né? Como que pode influenciar, por exemplo, essa aproximação com o PP, que é um partido de grande movimentação e articulação, e essa relação com o Omar Aziz? Ele citou a importância, na ocasião da nossa entrevista, a importância do senador Omar Aziz, que ele tem a base dele, mas acabou fugindo um pouquinho da nossa pergunta, né, Rafa? Porque a gente falou da relação dele com o Omar Aziz, que foi, na verdade, até o ano passado, principalmente, um dos principais aliados do governador, sobretudo naquele momento de maior tensão do pedido de impeachment na Assembleia Legislativa. Dessa frase do governador da nossa entrevista, o que eu consigo interpretar? Né? Uma relação que não está boa nem ruim, muito pelo contrário. É uma relação do momento. E você vê que o senador Omar Aziz, ele está cada vez mais se consolidando num campo que não é um campo do presidente Bolsonaro, muito pelo contrário, ele virou alvo, né, de ataque do presidente Bolsonaro nacionalmente. Favoreceu essa consolidação dele no campo da esquerda, mas a esquerda, ele tem tido conversas frequentes, que eu sei, por meio dos aliados, né, das nossas fontes, frequentes com essas principais lideranças da esquerda, sendo muito buscado e muito procurado depois desse confronto com o presidente Bolsonaro. É justamente um campo que o governador do Amazonas, Wilson Lima, dificilmente terá abrigo, né? Não tem abrigo na esquerda, não tem nenhuma aproximação, talvez algumas aproximações individuais com alguns parlamentares da esquerda, especialmente, dá para perceber pela sinalização, aqueles que estão bem caladinhos sobre algumas questões importantes que o PT se posiciona e eles ficam calados em relação ao estado do Amazonas. Mas, no campo político, não é um campo que se aproxime. Então, você vê que são dois aliados importantes até esse momento, Wilson e Omar, que estão se aproximando de campos políticos na disputa eleitoral diferente, divergente. Eu acho que nas posições públicas eles têm sinalizado, com cuidado, eles não declaram, mas eles têm sinalizado um distanciamento. Essa sinalização de distanciamento, politicamente, é muito benéfica para eles. Daí é que eu tenho dúvidas se esse distanciamento é para valer de verdade ou se faz parte de uma estratégia. Os aliados políticos, as pessoas que eu estou ouvindo, eles dizem que não, que é dos Vera, como diz aqui popularmente. É de verdade, eles não estão tão bem como já estiveram anteriormente. Um dado dessa relação agora, eu acho que a gente pode perceber pelo grande lançamento desta semana, da grande ação do governo dessa semana, que eu acho que é o lançamento das obras na M010. E essa obra, Rafa, ela tem um montante de recursos significativo, para usar a palavra aí do governador Wilson Lima, que veio a partir das emendas do senador Omar Aziz. Mas o grande evento ele vai acontecer na quinta-feira aqui em Manaus. Eu acho que é um evento que vai dar para a cobertura, né? Vai assistir a cobertura da imprensa em Manaus, mas o governador vai se deslocar para Itacoatiara, vai ter ali um evento político com vários prefeitos da região. Então, é uma agenda política e, mais uma vez, sem a presença de políticos da bancada, né? Deputados federais, senadores, a quinta-feira é inviável para eles, e aí a grande ausência é do senador Omar Aziz, que é o grande representante dessas emendas e de quem a gente está falando a respeito dessas relações. Então, essas relações, quando elas estão muito boas e necessárias, as agendas favorecem. Então, assim, podem não estar boas em função dos interesses antagônicos, né, nesse momento, políticos, que colocam o senador Omar numa outra circunstância em relação ao Wilson Lima, ou também por uma questão muito estratégica de sobrevivência. Os dois precisam se articular para a sobrevivência, e a sobrevivência dos dois, neste momento, se apresenta em campos diferentes. O Omar mais à esquerda, o Wilson Lima mais à direita. Rapidão, Rose, para a gente encerrar, que estouramos aqui já, mas o Orlando César faz duas perguntas. A primeira, ele fala assim: bom dia, Rosiane, se fosse num casamento, como estaria a relação de Wilson Lima e de Omar Aziz? Aí se respondeu aqui para a gente já como é que está a situação deles, mas tem uma outra pergunta que ele faz ainda em relação a esses bastidores da política. Ele pergunta o seguinte: Rose, se Dermilson Chagas, quero saber se ele pode ser vice na chapa de Eduardo Braga. Eu tenho observado esses dois andando muito juntos hoje em dia. E aí, Rose?
O Denilson Chagas também tem um caminho para ele no MDB, né? Ele e o Wilker já anunciaram a saída do Podemos. Acho que antes mesmo de anunciar a saída, quando o Podemos passou a órbita do governador Wilson Lima, o Denilson já mostrava um caminho ali para o MDB, na busca também da reeleição. Eles estão próximos, cumprindo muitas agendas juntos. O Denilson hoje é considerado alguém no campo do Eduardo Braga, até que se configure o que vai acontecer com o Amazonino Mendes, porque ele também tem uma boa relação no campo do Amazonino Mendes. Se os dois forem pré-candidatos ao governo, por exemplo, o Denilson vai ter que fazer uma escolha, né, Orlando? Mas Orlando observa muito bem. Eu achei ótima essa provocação sobre o relacionamento, porque quando estão se aproximando, a gente fala que eles estão de namoro, né, de flerte, para usar uma palavra aí mais antiga. Quando o namoro que estava muito quente esfria, né? Aí você mantém um contatinho ali, né? Eu acho que é mais ou menos esse momento, viu, Orlando? Eu acho que a gente pode... Não sei se você já teve alguma relação assim, alguém que está nos ouvindo, né? Terminou o relacionamento, não está tão bom, não está tão ruim, mas mantém aquele contatinho, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode fazer uma comparação com essa provocação aí do Orlando. Rose, obrigado pela sua participação de hoje. Até a próxima, até amanhã.